Irmãos, sem demora, eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Nós estamos querendo terminar essa segunda parte do texto do livro de Atos, onde nós temos uma divisão clássica no livro de Atos, onde ele vai do capítulo 1 ao capítulo 8, do capítulo 9 ao capítulo 12. E a partir do capítulo 13, nós vamos então ter as viagens missionárias do apóstolo Paulo, que faz de Antioquia a sua base missionária. E a partir de então, no capítulo 13, nós vamos ter as viagens missionárias. E hoje nós queríamos então terminar o capítulo 12, essa parte da sessão, da segunda parte do livro, para que nós possamos então depois iniciar um terceiro momento no livro, que seria as viagens missionárias. Mesmo assentados, mas em reverência, eu gostaria que você pudesse ler comigo, a partir do verso 1, que diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias de pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. E eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e, tocando ele o lado de Pedro, despertou-o, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real e o que fazia por meio do anjo, parecendo-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e livrou-me da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognome de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar. Voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca?
Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. E ele, porém, fazendo-lhe um sinal para com a mão que se calassem, contou-lhes com o Senhor e tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submetendo as sentinelas ao inquérito, ordenou que fossem justificadas. E, descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes ergueu-lhe a palavra e o povo clamava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu por ele, não havendo dado glórias a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Vamos orar? Pai, nesse momento, gostaríamos que a Tua palavra pudesse achar abrigo em nossos corações. Estamos aqui, Senhor, nesta noite tão especial para Te cultuar, para Te glorificar. Tu és o nosso Rei, Senhor. Tu és o nosso Deus. Toda honra, toda glória seja dado a Ti. Queremos, ó Deus, Te pedir que o Senhor possa falar aos nossos corações. Fala, Senhor, aos nossos corações. Todos que aqui chegaram, Senhor, chegaram porque o Senhor trouxe a este lugar. O Senhor tem algo a falar aos nossos corações. Que o Teu Espírito possa iluminar as nossas mentes. Tanto, Senhor, a mim para falar, quanto aos Teus filhos a receber a palavra. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Irmãos, como eu falei, esse é o último capítulo da segunda parte do texto de Atos dos Apóstolos, onde fala exatamente dessa expansão do reino de Deus. Do capítulo 1 ao capítulo 8, nós vemos então a igreja se formatando em Jerusalém. A partir então do capítulo 6, com a perseguição de Estevão, nós começamos a ver então o povo saindo de Jerusalém e então pregando o evangelho a outras cidades. E o texto vai mostrar para a gente várias conversões. Conversões do povo de Jerusalém, depois a conversão de Cornélio, de Saulo. Quando chegamos então no capítulo 11 e no capítulo 12, nós vamos perceber então a igreja de Antioquia sendo iniciada nesse local. A chamada então da igreja que vai alcançar os gentios, cumprindo então o chamado de Deus que o Senhor Jesus Cristo deu lá em Atos capítulo 1, versículo 8, quando a igreja deveria obedecer o chamado de Deus tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O capítulo 11 mostra tão claramente uma igreja que está ainda voltada para as suas tradições e uma igreja que começa então a proclamar o evangelho de Deus às outras pessoas. Necessariamente o texto deixa claro aos gentios. E é em Antioquia que a igreja começa a ser chamada e identificada de cristãos. Porque eles começam então a anunciar o Cristo ressurreto. E aquela igreja que está vivendo para fora começa a anunciar ao Senhor. E a igreja começa a ter
seus paradigmas quebrados naquele local. Mas uma coisa interessante, irmãos, é que parece que há, no final do texto, como que um parêntese. É como que o escritor Lucas, ele coloca o texto sobre a mesma ótica. Enquanto está acontecendo esse momento aqui de Pedro, recentemente chegado naquele lugar em Jerusalém, para dizer o que aconteceu em Cesareia, na casa de Cornélio, agora começa então uma nova perseguição, e uma perseguição não mais vinda só pelos judeus. Uma perseguição agora surgida, agora pelos que têm autoridade. Herodes, citado nesse texto, não é o Herodes grande que perseguiu, por exemplo, todas as crianças quando Cristo nasceu. Nem o próprio Herodes Agripa, que foi aquele que fez com que Cristo fosse crucificado. Mas esse aqui é o neto, na verdade, do próprio Herodes o Grande e sobrinho do outro Herodes. Apesar de ter todos esses nomes, acaba nos confundindo. Mas este Herodes aqui, aparentemente, irmãos, se denomina religioso. Ele é judeu. Ele casou-se com uma judia. E numa estratégia política, porque na verdade ele se denomina judeu e quer agora conquistar o lado do judaísmo, ele agora se denomina rei. E para chamar e agradar aos judeus, com toda a autoridade posta sobre ele agora, ele vai perseguir os cristãos. E ele então manda matar os principais. Primeiro manda matar a Tiago, o irmão de João. Entre os apóstolos, ele foi o primeiro a ser morto. O último vai ser seu irmão, o apóstolo João, que escreve o livro de Apocalipse, lá na ilha de Patmos. Agora, mas não apenas Tiago, mas agora também ele manda prender Pedro. E esse texto, irmãos, nos chama a atenção das artimanhas que suscita a uma igreja a atentar-se na sua vida de piedade e voltar-se então para com Deus. Percebe-se, irmãos, que um ciclo sempre está se repetindo no texto de Atos. Quando a igreja ela desobedece a Deus, Deus suscita então perseguições para que ela volte às suas práticas de piedade e obedeça aos mandatos dados a ela. Nesse momento, irmãos, enquanto Antioquia está, na verdade, ali começando a pregar o evangelho para os gentios, a igreja de Jerusalém, que estava em uma tendência de queda, de morte, é suscitada agora por uma nova perseguição, diferente daquela de Estevão, mas agora suscitada por uma perseguição pelo próprio Império Romano, na pessoa de Herodes, da qual se denominava um judeu, e que queria então alegrar-se o coração dos judeus, para que ele pudesse sentir-se como um rei. Por isso é chamado o rei Herodes. Na verdade, ele queria ser muito mais do que um rei, ele queria ser Deus. O interessante, irmãos, é que esse texto nos chama a atenção para três coisas. Primeiro, para a providência de Deus. Segundo, para a proteção de Deus. E terceiro, para o poder de Deus. 3P, para que você não possa se perder. Providência, proteção e poder de Deus. O interessante, irmãos, é que nós podemos, então, observar, então, a primeira coisa que nos chama a atenção é a providência de Deus na vida de Pedro. E quando nós observamos essa palavra providência, nós temos a tendência de perceber que Deus, como um ser providencial nas nossas vidas, Ele sempre irá suprir as nossas necessidades. Eu me lembro, por exemplo, do profeta Elias, que foi suprido pela providência de Deus em vários momentos. Mas olhando para esse momento aqui histórico e aplicando um pouco para as nossas vidas, nós vamos perceber que, mesmo diante da providência de Deus, nós não estamos isentos de passar por dificuldades e de grandes desertos da nossa vida.
Por exemplo, nós vemos, a vida de Tiago. Tiago era um homem de Deus, apóstolo, mas ele morreu. Ele foi um mártir, ele entregou a sua vida, e como um mártir defendendo a causa do Evangelho, a sua vida foi paga e ele sofreu por causa do Evangelho. Acontece algo semelhante com Pedro, mas pela providência de Deus, Deus o protegeu. Mas, irmãos, esse texto claramente mostra para nós que Deus é um Deus de providência, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mesmo que venha algo terrível, mesmo que venha a doença, a morte, mesmo que venha uma perda imensurável. O interessante, irmãos, é que precisamos estar, então, preparados, e aí eu olho para a igreja, diante desta situação, desta perseguição, a igreja começa, então, a ter a prática da piedade e da oração. Mas preste atenção que, agora, mesmo diante da morte de Tiago, preste atenção como Pedro se encontra agora aprisionado. Deus então suscita alguém chamado Herodes para pressionar a igreja e para assim a igreja perceber que precisa crer no Deus da providência. Eu fico olhando, irmãos, para esse texto, fico admirado, como por exemplo Pedro estava tão tranquilo, sabendo que ia morrer. Se fosse você, que estivesse amarrado, algemado por uma pessoa de um lado, por uma pessoa do outro lado, guardado dentro de uma cela e por fora da cela tendo mais guardas, sabendo que você iria morrer após a Páscoa. O relato nos diz que Pedro dormia tranquilamente. Quem em sã consciência, sabendo que vai morrer, dorme como uma criança? Irmãos, não há explicação a não ser uma crença na providência de Deus, tanto para a morte quanto para a vida. Uma crença no Deus que tem o controle de todas as coisas. Nos desesperamos, irmãos, diante das dificuldades, das artimanhas que sobrevêm sobre as nossas vidas. Perdemos os nossos sonos, confiamos por muitas vezes nas nossas próprias forças. Devemos nos planejar, sim, devemos nos prevenir, sim, mas nunca devemos perder o foco daquele que pode suprir todas as nossas necessidades e crer que Ele está no controle sempre, mesmo que eu e você não enxergamos a luz no final do túnel, mesmo que nós não podemos saber se estarei vivo amanhã ou não, mesmo diante das mais diversas dificuldades, eu preciso crer e confiar que se for meu dia, amém e glória a Deus, mas se não for meu dia, Ele irá suprir e irá, para a glória de Deus, fazer a sua vontade, nos livrando, nos suprindo e cumprindo a sua promessa. Diversas circunstâncias, irmãos, sobrevêm à nossa mente, sobre a nossa luta, sobre o que nós passamos. E sobressai para nós, irmãos, a nossa crença de que o Senhor está no controle. E Ele no controle irá suprir as nossas necessidades. Esse texto, então, nos mostra uma segunda coisa.
A segunda verdade que esse texto nos mostra é exatamente a ideia da proteção de Deus. E parece um paralelo aqui, enquanto aparentemente Tiago é morto, e por uma causa. É interessante, irmãos, que enquanto mais os mártires morrem, mais a igreja cresce. É interessante pensar que nos momentos certos, Deus ouve as nossas orações. E a prática da piedade aqui, irmãos, é claramente observada pela igreja. Enquanto, irmãos, essa perseguição vinda de Herodes agora suscita sobre a vida de Tiago e ele é morto, agora a igreja ora pela vida de Pedro. A igreja agora está unida, reunida, com um propósito da oração. E é interessante pensar, irmãos, que até agora, todas as vezes que a igreja é aplicada à perseguição, ela começa então a orar. É interessante observar agora na vida de Antioquia, daqui para frente, tudo que aquela igreja vai estar sendo conduzida é debaixo da oração. Oração, irmãos, é uma prática que nós não podemos deixar de fazer. Oração, irmãos, é algo que nós precisamos ter. E aí eu fico perguntando cá com os meus botões. Como é, irmãos, que uma igreja de verdade, sadia, ela não ora? Precisamos estar em ambientes sempre de oração. E preste atenção, não apenas orações pessoais, familiares, mas também orações comunitárias. Temos, por muitas vezes, irmãos, estados tão estáticos, como que já crendo que tudo está resolvido, que nós não precisamos mais orar. O interessante, irmãos, é que quanto mais oramos, mais Deus age. Quanto mais oramos, mais intimidade nós temos com Deus. Quanto mais oramos, mais percebemos a ação poderosa de Deus nos mínimos detalhes. Precisamos orar mais. Precisamos orar na igreja. Precisamos orar nos grupos familiares. Você precisa orar em casa. Você precisa orar com sua família. É através da oração, irmãos, que muitas barreiras são vencidas. Aspectos que para você pode ser impossível, lembre-se, para Deus nada é impossível. Eu me lembro, irmãos, que quando recebi a notícia que estava com um problema na minha cirurgia, naquele momento eu, inundado por uma paz, talvez a mesma paz que inundou e fez Pedro dormir, apesar da minha situação de ficar um pouco mais calado, eu percebi naquele momento que Deus estava no controle de todas as coisas. Mas as notícias que eu ouvia e recebia pelas mensagens estamos orando, estamos orando, estamos orando, estamos orando. E era de lugares, irmãos, que eu menos conhecia. E as notícias eram, estamos orando, estamos orando, estamos orando. E eu não tinha dúvida, irmãos, de que o Senhor iria me tirar daquele lugar. Eu lembro de uma história de um missionário que foi enviado por Deus para uma tribo canibal. Ele montou um quartel, um momento em que ali chamaria de centro missionário,
próximo a essa tribo canibal. E ele começou então a tentar se envolver com aquela tribo, mas em uma determinada noite ele e sua esposa se viu cercado por aqueles homens. E eles começaram então a orar, pedindo a proteção de Deus. Eles sabiam que aquela noite seria a última noite deles. E eles então começaram a clamar pela mão poderosa do Senhor para os protegerem. O interessante, irmãos, é que conta a história que passou-se a noite e quando ele e a sua esposa saíram então daquela casa, não viram mais ninguém cercando aquele local. E ousadamente ele foi novamente pregar o Evangelho. E conta-se a história que depois de alguns dias, o chefe daquela tribo se converte ao Senhor. E ele fez uma pergunta àquele homem, ele disse assim: por que você, naquele dia, não nos atacou? E ele respondeu: porque você não estava sozinho. Ele disse: não, estávamos apenas eu e minha esposa. Ele disse: não, tinha milhares de homens luminosos, com uma espada na mão, e nós não tivemos coragem de atacar você. Deus é um Deus que se levanta com proteção através da oração. É exatamente o que acontece aqui, milagrosamente, a ação poderosa de Deus. Irmãos, nós vivemos hoje um ambiente tão cético, mas tão cético, que até os crentes parece que não acreditam mais no poder de Deus. Ficamos, irmãos, como que não crendo mais. Nós não temos mais a ousadia de orar para Deus curar. Nós não temos mais a ousadia de orar para ver o que Deus pode fazer através de uma simples oração. Fui surpreendido por um dos nossos irmãos aqui na nossa igreja. Ele, como diz um bom paraibano, aperreado com suas contas para pagar. E eu, movido por Deus, fui fazer uma visita, porque ele estava ausente na nossa igreja. E eu fui fazer uma visita naquele lugar, e foi uma visita rápida. Se eu não me engano, eu estava até com Douglas esse dia. Chegamos naquele lugar, tomamos um café, como é de praxe. E ele contou: pastor, estamos com dificuldades. E contou toda a situação que estava contando. Ele disse: vamos orar. Vamos orar para que Deus possa operar. Deus possa fazer. Passou-se mais ou menos um mês. Ele adentra por essas portas, me encontra, me abraça. E eu disse: estou sentindo a sua falta. O que está acontecendo? Ele fala: pastor, eu estou com tanto trabalho, que eu estou sem tempo de vir para a igreja. Eu digo: eu vou orar para faltar trabalho para você agora. Ele fez: obrigado, pastor, porque Deus ouviu a sua oração. Não, Deus ouviu a sua oração. Precisamos crer, irmãos. O que a igreja agora aqui, irmãos, começa a fazer é orar. E o que parece, irmãos, é que a igreja nem acredita no milagre. É algo que parece que está acontecendo nos nossos próprios dias. A igreja está orando pela intervenção do Senhor, e quando Pedro, irmãos, por uma ação graciosa de Deus, é protegido da morte, milagrosamente as cadeias caem, as portas se abrem, os sentinelas não veem ele andando, até ele parece que está assim como que sem acreditar, ainda que sonâmbulo, dormindo, apenas acompanhando o anjo como se fosse num sonho. Quando ele está lá de fora, ele cai em si e diz assim: ei, eu estou lá de fora, e vai correndo então para que ele sabe onde a igreja está reunida, bate na porta lá e diz: sou eu, Pedro. A menina diz assim: ei, Pedro está ali fora. Ela fecha, deixa ele do lado de fora. Como pode? Ela vai para eles e diz: olha, Pedro está ali. Eles: você está louca, Pedro está preso. Não, ele está lá, até que ele vai
abrem a porta, Pedro entra e eles pedem então, ei, por favor, fala embaixo, porque daqui a pouco eles vão me pegar novamente. Esse texto relata então, irmãos, o momento que Pedro se afasta de Jerusalém. E Tiago sobe a liderança. Você vai perceber isso no capítulo 15, quando quem está presidindo no momento do primeiro concílio da igreja, quando Paulo volta para dar testemunho a Jerusalém daquilo que está acontecendo nas outras cidades, nas cidades gentílicas. Quem está presidindo aquele momento é exatamente Tiago. Pedro aqui nesse momento, pela perseguição, se afasta. Vai fazer missões também, ele vai para outras cidades pregar o evangelho. O interessante, irmãos, é pensar que Deus está no controle de todas as coisas, até mesmo para afastar Pedro de Jerusalém, para colocar Pedro na ação missionária. Mas o que fica claro nesse texto, irmãos, é que em resposta da oração, Deus abençoa com proteção. E mesmo que eu e você talvez não venhamos a acreditar, como esta igreja não acredita de imediato, precisamos crer que Deus opera através da oração. Mas por fim, irmãos, esse texto nos chama a atenção para o poder de Deus. Há um texto que nos fala que Deus diz que a sua glória Ele não dá a ninguém. Existe então agora um perseguidor contra a sua igreja. E enquanto esse perseguidor já havia matado um dos apóstolos, ele tenciona agora a matar o segundo, mas Deus o protege. E enquanto Deus o protege, Deus usa com poder para julgar aqueles que perseguem a sua igreja. O poder de Deus, nesse momento, é visivelmente atingindo a vida de Herodes. O interessante, irmãos, é pensar nesses últimos textos, e eu queria que você lesse comigo, olha só, os versos finais desse texto, a partir do verso 23, diz assim: no mesmo instante que o anjo o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Olha aqui o que o texto diz: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Enquanto, irmãos, a perseguição suscita, e aqueles que se acham com autoridade para lutar contra a igreja de Deus, acham-se com toda a autoridade e altivez, Deus o julga, e isso é algo extremamente interessante, prestarmos atenção no poder julgativo de Deus. Mas eu quero voltar aqui para você prestar atenção que Herodes, ele se denominava, irmãos, judeu. Ele se denominava uma pessoa religiosa. Ele conhecia os ritos do judaísmo. É por isso que ele não mata Pedro durante a Páscoa. Ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Mas, irmãos, ele não quer ser apenas o líder daquela região. Ele não quer apenas ser rei. Ele quer ser semelhante a Deus. E Deus não permite dar sua glória a ninguém. E isso fica, irmãos, para nós uma aplicação interessante. Porque, irmãos, homem nenhum tomará o lugar de Deus. Nós temos muito medo de homens. Nós temos muito medo de pessoas investidas de autoridade. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz: peço que orem, que façam intercessões por aqueles que se acham investidos de autoridade, para que Deus possa, através deles, nos abençoar, para que possamos ter a nossa vida tranquila e a nossa vida religiosa
com paz. O apóstolo Paulo sabia disso, de tal maneira que ele manda a gente orar por esses, e cabe a nós, irmãos, orarmos pelos os líderes, por aqueles irmãos que são investidos de autoridade. E cabe à igreja, irmãos, por exemplo, a orar pelo nosso país, a orar pelo nosso estado, a orar pela prefeitura da nossa cidade, a orar para que as coisas sejam guiadas por Deus, a orar pelas lideranças que atuam, por exemplo, na nossa denominação, na nossa igreja local, para que Deus possa estar conduzindo e que Deus seja glorificado. Homem nenhum tomará a glória de Deus. Toda a nossa ação servidora deve ser para a glória de Deus. E se alguém ou algum homem, seja na instituição humana, seja na ação episcopal, tensionar a ser alguém maior do que ele é, certamente ele será julgado por Deus, sem sombra de dúvida. Por isso, irmãos, precisamos nos atentar para o que Deus está conduzindo nesse momento a sua igreja. Está mostrando, irmãos, que esta igreja precisa crer, estar unida, orar e obedecer a Deus. Porque, irmãos, para nós que olhamos essa história e já vivemos hoje nesse século, ao olhar para o primeiro século, irmãos, podemos fazer uma simples pergunta: como é que esta igreja pequena, sem recurso, sem apoio do governo, sem apoio de liderança, sem dinheiro nenhum, chegou a alcançar todos naquela região? Como? A não ser pela ação providencial de Deus, a não ser pela ação protetiva de Deus, a não ser pela ação poderosa, inclusive julgando aqueles que se levantam contra a sua igreja. Pastor, o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver com a nossa igreja? Primeiro, irmãos, precisamos então entender que nós precisamos crer na providência de Deus. Seja ela um momento fácil, seja ela um momento difícil. Precisamos crer no Deus que suprirá as nossas necessidades. Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo que ainda nós não consigamos enxergar o que está acontecendo, mesmo que a gente não consiga ver o que está acontecendo de verdade, mesmo que os nossos corações estejam tão entristecidos, mesmo que a situação seja a pior possível, ainda há um Deus que está no controle de todas as coisas. E se situações adversas estão acontecendo na nossa vida, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Precisamos então crer na proteção do Senhor. Mesmo na iminência da morte, precisamos estar alegre no Senhor, não nas circunstâncias. O apóstolo Pedro, irmãos, vai dizer na sua carta: alegrem-se, porque vocês estão sendo perseguidos. Olha só, irmãos, parece que Pedro aprendeu a lição. Pedro, lá na sua carta, ele vai dizer: eu escrevo para que vocês possam entender que vocês são protegidos por Deus, por esse Deus que é bondoso. Então, se alegrem, porque vocês estão sendo perseguidos. Olha só o que Pedro está dizendo para a igreja. Precisamos crer, mesmo que sejamos perseguidos, passamos dificuldades, porque a nossa alegria tem que estar no Senhor. Toda a nossa vida tem que ser para a glória de Deus, mesmo nas circunstâncias boas ou nas circunstâncias ruins. Nós somos tão influenciados, irmãos, por essa sociedade, a achar que tudo está bom na nossa vida quando estamos com recursos. Somos influenciados, irmãos, a achar
que tudo está bem nas nossas vidas, quando nada de mal está acontecendo conosco. Nem sempre isso é verdade. Se fosse assim, os ricos não entrariam em depressão, não se suicidariam. Eu e você precisamos estar satisfeitos, não nas coisas, mas satisfeitos em Deus. Ele é a nossa maior alegria. Tudo pode faltar, mas Ele não pode faltar nas nossas vidas. Precisamos então, irmãos, por fim, crer no poder de Deus. Esse poder que opera com ações milagrosas. Eu e você precisamos crer, irmãos, no evangelho da ação poderosa de Deus. Precisamos crer que Deus quebra as correntes, abre as portas, cura os enfermos, mesmo que você não creia. Precisamos então, irmãos, vivenciar esse evangelho que leva às pessoas um Deus poderoso, ao ponto de impactar essas pessoas. Levar um Deus, irmãos, que opera. Mas parece, irmãos, que muitas vezes nós cremos um Deus que não opera mais nos nossos dias. Não é verdade, irmãos. Deus opera milagres nos nossos dias. Ele opera com poder. E precisamos crer. Por isso eu convido você a orar mais e viver mais esse evangelho, crendo na providência, na proteção e no poder de Deus.